Bom dia, pessoal, né? Tendo aqui o último encontro aqui desse curso, né, de extensão do Grupo Mulungu e tentando pensar, né, como escrever, né, pensar a escrita acadêmica a partir de repertórios de autoras e autores racializados, né, e de como isso pode influenciar e promover outras formas de escrita ou maneiras de escrever, né. E hoje o último encontro a gente está reservado um pouco de conversar a partir né, do Nego Bispo, né, o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo como é conhecido, né, começar comentando um pouco, assim, do quanto, né, que ele foi importante a teoria dele para minha trajetória e acho que é um grande ponto chave, né, que ele fala muito, né, a primeira ideia que me veio à mente, isso eu estava terminando meu doutorado em filosofia, isso lá em 2017, eu defendi 2018. Lá em setembro de 2017, o meu orientador, né, de doutorado, de tese, o Marco Antônio Valentim, ele enviou para mim um PDF, né, e o PDF era justamente do Antônio Bispo dos Santos, colonização, modos, quilombos, né, modos e significações. E na leitura que eu fiz, assim, fiquei encantado ali, fiquei maravilhado, e assim, não, essa aí. Só que eu não tinha como inserir na tese mais, porque já ia demandar várias coisas, assim, eu disse, não, não tem como inserir aqui, mas deixei, né, em stand-by naquele momento, assim, fazendo, né? Mas após a defesa ali, depois em fevereiro de 2018, que eu defendi, e aí sim que eu fui me aproximar, né, dos livros do Bispo e também das lives dele, né, atrás no YouTube e tal, e várias palestras. Isso me instigou, né, a pensar e pensar bem, né, e aprofundar, entender, né, o que ele propunha, né, como contracolonial, nessa objeção que ele faz ao decolonial, né, dizendo que aí tem um pequeno texto, né, que está no tecendo antirracismo, tal, sobre a separação do saber orgânico e saber sintético, né, pequena fala dele, no qual ele faz uma crítica ao decolonial que para mim eu acho bem a mais interessante até hoje, assim, que eu acho que ilustra bem uma imagem, é imagético, né, que ele gostava muito de usar a imagem, um caráter imagético, de que ele, por exemplo, do colonialismo, né, o colonial está sempre presente e tal, e o decolonial ele apenas desmancha o colonialismo, né? Tal como o chapéu de palha, ele vai dizer, o chapéu de palha, e você desmancha o chapéu de palha, mas você pode montar ele novamente, né? E a gente precisa não desmanchar o colonialismo, mas triturar, né? Porque para dali não tem nada a aprender, né, do colonialismo. Aí essa para mim imagem mais forte assim, de pensar. Um dos elementos, né, que acho que é que se coloca, que eu acabei falando no início aqui, que é a ideia que ele vai tomar um ponto, né, que o contracolonial não é feito por teoria, né? Você não vai aprender o que é o contracolonial. É isso que é interessante, você não aprende, né? O que é no sentido da aprendizagem, como nós temos normalmente, né, entendido do que é o aprender, né? E é um vivenciar, né? Então, o contracolonial é uma trajetória, né? Ele vai dizer o que marca o ser contracolonial é a trajetória. Por isso que, para mim, a criticar o bispo sem tentar pela trajetória começa a denunciar o próprio crítico, digamos assim, né? O limite do crítico em si, porque exatamente é não atentar para a trajetória. E ele, como tem o dom da oralidade, né, digamos assim, tem a capacidade de inventar palavras, né, e tanto é que tem uma live interessante, uma palestra que ele fez junto com o professor lá do Museu Nacional, né, acabei esquecendo agora o nome dele, o Márcio Goldman, né, nessa fala dele, e ele comenta umas coisas dessa fala que me marcou, que você me lembra alguns pontos, e ele fala um pouco sobre isso, né, de como a escrita, né, o escrever, você faz a escrita, ela fica presa ao que você está se pondo, e a oralidade ela é mais dinâmica.
E então a correção na oralidade pode ser mais rápida. Ele vai dizendo assim que durante a live ele estava apresentando uma palavra, né? E de repente ele mudou. Aí ele fala isso. Não, essa é a volta, porque exatamente, né, na medida que vai falando, defende a escrita, né, que a escrita para ali, aí depois tem que refazer tudo de volta, então tem um movimento mais demorado, podemos dizer assim, né? Achei bem interessante isso. Eu conheci o bispo pessoalmente uma vez, né, lá em Salvador, uma, num momento bem interessante, foi em 2019, 2019, e foi interessante esse encontro, assim, né? Eu até não encontrei a foto mesmo da mesa, com a foto da mesa, que é engraçado, sim, né? Porque eu estava vindo de um concurso, né, no Recôncavo Baiano, que acabei não sendo aprovado, e acabei indo para Salvador, né, que é na Cachoeira, não, Cachoeira não, em Amargosa, e eu fui lá para Salvador, e nesse dia em si eu estava junto com um amigo meu, o professor, né, Eduardo Oliveira, eu acabei contando com ele lá, e ele disse, não, tá tendo aqui um evento, né, né, tá aqui umas pessoas falando, então vamos lá ver, né, e nesse evento estava o Rufino, aí nesse dia específico apresentando, né? Tava o Rufino, Luiz Rufino, e a Sandra Petit apresentando, e o bispo estava assistindo lá, né? Estava assistindo, depois a gente saiu, né? Acabou, esse pessoal todo, né? Acabou saindo, e a gente ficou conversando um pouco, né? Lá, tal, tudo mais, e aí foi engraçado, o México Mansa também estava presente, e aí que eu achei engraçado, né? Assim, engraçado no sentido de conhecer que ele falava, o bispo falava de certas coisas, assim, que eu ficava pensando, pô, se ele realmente pensa sobre isso mesmo, assim, no sentido de não que ele apenas escreveu por escrever, entendeu? Pensei e vou escrever. Ele vivenciava aquilo mesmo que ele escrevia, podemos dizer assim, né? Dava para sentir pela palavra dele, que ele, como ele fala um pouco da experiência do quilombo dele, do saco de Curtume lá, né? Lá no Piauí, né? Ele falando do quilombo dele lá e tava falando algumas coisas, alguns elementos assim. E aí foi tal, tudo mais, esse foi o momento, né? Conhecendo mais ele pessoalmente, e depois teve um movimento, né, de que eu convidei, né? Acabou pela Amped, né? Na época da pandemia ainda, pela UGT 17 de Filosofia da Educação, aí entrar em contato, aí conversando com esse lá que estava na organização, aí pediram para eu entrar em contato com o bispo para ver se ele poderia falar um pouco lá, né, no GT 17, de Filosofia e Educação, e conseguimos, tal, né, bem solícito, tal, bem tranquilo, e acabou, a gente começou conversando lá, e apresentando, eu trouxe algumas questões, né, alguns pontos, também foram os dois momentos, assim, mais próximos, né, digamos assim, que eu tive, mas eu sempre se seguindo um pouco pelas teorias, entendendo, né, principalmente que esse contracolonial. E aí o bispo vai sendo o ponto fonte central da construção desse grupo, né, do Mulungu, né, leituras contracoloniais, porque justamente foi o pronto orientador, né, que nos encaminhamos para a construção, né, nesse princípio. Então, a primeira grande referência, né, que a gente construiu na construção desse grupo, o Mulungu, lá no início, final de 2020, início de 2021, ali, mais ou menos, essa construção do bispo como grande ponto. Claro que aí depois outras referências, né, se tornaram grandes, por exemplo, Conceição Evaristo, por exemplo, né, que se casam, né, bem, e aí tem outros e outras que também estão se aparecendo cada vez mais, motivados pelas pesquisas, tal, que estão sendo mais explorados. Mas o grande ponto inicial foi justamente o bispo. Então, esses são alguns elementos que me vêm assim da força, né, do bispo, da marcação e do quanto que a gente vai levando, e é exatamente uma questão, só para terminar, né, aqui minha lembrança assim, sobre o bispo, do quanto que eu aprendi com ele, assim, a essa invenção das palavras. É um pouco que no grupo a gente discute sobre isso, né? Tava discutindo, pegar algumas palavras que já são permeadas pelo colonialismo e a gente reinventar, não reinventar propriamente, né? Não é um criar neologismo, é aí que está o ponto, mas dar um outro sentido em outras palavras que justamente vai tensionar isso, né? E incomodar, né? Obviamente. E aí eu acho que é o ponto inicial, e aí eu acho que
né, eu acho que o Igor, né? O Igor pode trazer também um pouco, né, dessas questões também que ele pesquisa sobre isso também. Bom, olá pessoal, bom dia. Primeiramente, é uma grande honra poder estar aqui nesse último encontro, né, do nosso curso Como Escrever a Partir de. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber bem, pessoal? Sim, sim. Perfeito. Enfim, é uma grande honra poder estar aqui, né, nesse último encontro do nosso curso, né, Como Escrever a Partir de, um curso que tivemos aulas assim muito incríveis, debates assim que nos proporcionaram muitas reflexões. E bom, falar sobre o bispo também é um motivo de muita honra e muito orgulho, né? Porque o bispo ele aparece na minha ainda muito curta trajetória acadêmica, né? Como bacharel de filosofia, pelo professor Luiz Tiago, né? Numa disciplina da licenciatura na UERJ, né? Uma disciplina de filosofia da educação. E eu tive a oportunidade de fazer essa disciplina também com outro colega que fazia parte do grupo aqui, do Caio, e eu lembro que foi no momento ali de pandemia, né? Então, assim, sem estar com aquele contato, né, com os colegas, com os amigos, com os professores, eu estava me sentindo muito perdido em relação a qual linha de pesquisa seguir dentro da filosofia, qual vai ser o caminho, no que eu vou me aprofundar, né? Enfim, batendo aquela ansiedade acadêmica. E eu lembro que foi na primeira aula, na aula de apresentação da disciplina, quando o professor começou a falar do bispo, e, cara, aquilo ali explodiu minha cabeça, né? Porque, pô, você pensa em um curso basicamente formado lendo Descartes, Kant, entre outros modernos ali, enfim, você, né, se deparar com um pensamento tão incrível, assim, tão maravilhoso como é o pensamento do bispo, e aí o professor também logo depois criou, né, o grupo de pesquisas, e aí eu também tive a oportunidade de me aprofundar ainda mais dentro de uma pesquisa de iniciação científica, no qual nós debatemos, procuramos, né, problematizar, né, as implicações de uma formação humana antropocêntrica, né, e como ao longo dessa pesquisa, né, dentro dessa formação humana antropocêntrica que nós procuramos problematizar, como ela tinha implicações também com relação às questões ecológicas e climáticas que nós estamos enfrentando atualmente. Então, assim, desde esse momento eu também fiz das questões ecológicas parte assim integrante, enfim, daquilo que eu pesquiso. Então, assim, o bispo ele se tornou um referencial necessário, né, dentro da minha pesquisa, porque essa formação humana que nós procuramos problematizar, né, antropocêntrica, ela é responsável direta por uma desconexão, né, por um descolamento da natureza. Né? E aí, onde que entra o bispo nessa pesquisa? Né? Porque o bispo vai dizer que esse descolamento, né, que essa desconexão com a natureza, ele tem origem na cosmofobia, né? E o que seria essa cosmofobia? É uma doença, né, segundo o bispo, é um vírus, né, que representa justamente essa desconexão, essa ruptura com a natureza. Né? E essa cosmofobia ela teria origem, né, na religião eurocristã, ali pela questão do pecado original, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, e aí inicia-se, né, esse imaginário, né, de uma relação hostil com, com, com a natureza. Né? E aí, como escapar disso? Né? Já que também essa cosmofobia ela vai ser também um dos pilares, né, do colonialismo e suas políticas de exploração de outros humanos e também da natureza. E, e como escapar disso? Né? Como, de fato, enfrentar, né, essa cosmofobia? Né? E aí entra, mais uma vez, né, aquilo que o bispo nos ensina sempre, que é a guerra das denominações. Né? É aquilo de reinventarmos essas palavras, reinventarmos, né, os conceitos que nós utilizamos, enfim. E aí o bispo nos traz a biointeração,
né, que vai ser uma relação harmoniosa com a natureza, né, para recuperar, né, esse laço que foi rompido, né, essa desconexão que foi realizada por essa noção de humanidade, né, formada ali na modernidade. Então, o bispo ele nos traz a biointeração. Assim, como todos os saberes do bispo, né, ele nos ensina através das práticas que são realizadas nos quilombos, né? Então, assim, acho que a melhor definição do que é a biointeração é quando ele traz que na atividade de pesca, né, realizada no quilombo, enfim, havia toda uma organização, né, sobre como iria acontecer, né, essa atividade, enfim, nem todos possuíam as ferramentas necessárias, então ajudavam de outras formas. E, por último, é o seguinte: era pescar somente o necessário, porque a melhor forma e o melhor lugar para guardarmos e preservarmos os peixes é dentro dos rios, né? Então, assim, é uma relação harmoniosa com a natureza e, digamos assim, de um consumo, né, racional, né, de pegar apenas aquilo que é necessário para a sobrevivência, né, longe dessa lógica exploratória, consumista, né? Então, a biointeração ela tem esse sentido, né? E mais recentemente, né, eu também tenho procurado, né, pensar, né, desenvolver uma crítica, né, e aí a partir de um diálogo, né, entre Krenak e Bispo, a noção de um desenvolvimento sustentável, né? Porque o desenvolvimento sustentável, né, segundo o Krenak e segundo o Bispo, né, é apenas uma espécie de um verniz, né, para a manutenção de uma lógica contínua exploratória da natureza, né? Então, contra essas noções, né, de desenvolvimento sustentável, né, eu penso, né, a biointeração, e o bispo vai dizer que contra essa noção de desenvolvimento, a melhor palavra seria o envolvimento como um pilar, né, da biointeração, né, de estar conectado mais uma vez com a natureza. Porque o desenvolvimento também é uma variante da cosmofobia, né? Então ele desconecta, né? Então a melhor palavra seria, a melhor prática seria o envolvimento. É, bom, então assim, e dentro dessa guerra, né, das denominações, o bispo ele traz a seguinte noção, né? Abre aspas para ele, né? Vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. Vamos dizer que a cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento, porque a palavra boa é envolvimento, né? Então, assim, o bispo ele tem essa importância é, muito grande dentro daquilo que eu estou pesquisando agora sobre essas questões é, climáticas, até porque também o que eu procuro demonstrar na minha pesquisa justamente, né, tentar trazer para o centro do debate ambiental aquelas vozes que historicamente são marginalizadas, são ocultadas, são silenciadas, que são as vozes dos povos indígenas, dos povos quilombolas. E, bom, para poder também passar a palavra, só para poder encerrar, né, dentro também dessa lógica, né, de manter uma relação harmoniosa, né, com a natureza, o bispo ele também nos oferece a palavra compartilhamento, né? E o que significa o uso da palavra compartilhamento ao invés das palavras troca, por exemplo, né? O bispo vai dizer que no compartilhamento temos uma ação por outra ação, um gesto por outro gesto, um afeto por outro afeto. E afetos não se trocam, se compartilham.
Quando me relaciono com alguém, recebo uma recíproca desse afeto. O afeto vai e vem. O compartilhamento é uma coisa que rende, né? Quando cheguei ao território que estou hoje, já existiam outros compartilhantes que nos recepcionaram. Na Caatinga, os umbuzeiros nos recepcionam. Eles compartilharam seus frutos, suas folhas e suas raízes quando chegamos. E não trouxemos nada. Só um momentinho, pessoal. Desculpa. Bom, né? Na Caatinga, os umbuzeiros nos recepcionaram, eles compartilharam seus frutos, suas folhas e suas raízes. Quando chegamos e não trouxemos nada para os umbuzeiros. Eles já eram nativos daqui, viemos habitar essa terra depois dele. Foi assim com os pássaros, foi assim com uma planta chamada pinhão, que não é um pinhão manso, é um pinhão cuidado por nós, ditos humanos, que as jurutis adoram. Eles comem esses peões e, vez por outra, pegamos uma juruti. Um peão compartilha com a juruti compartilha conosco e nós vamos compartilhar de novo com o peão. Agora já estamos aqui há mais tempo, entramos nesse ciclo local de compartilhamento. Né? Então, assim, o bispo ele nos traz, né, que justamente a biointeração, tendo como pilar o envolvimento e o compartilhamento, né, justamente essa reciprocidade, né, de afetos. Ao cuidar de uma árvore, ao preservar, né, algo da natureza, enfim, próximo a nós, nós estamos entrando nesse círculo de compartilhamento, né? E o importante é ressaltar, né, que estar nesse ciclo de compartilhamento não é só nessa relação com os outros humanos, mas é também com todo o ambiente à nossa volta, né? Então, assim, agora eu vou passar aqui a palavra para a Thaís também, que vai trazer um outro ponto de vista também dos saberes do bispo, enfim, para poder acrescentar aqui na nossa conversa. Quase esqueci que tem que abrir o microfone. Oi, gente, bom dia. Na verdade, o que eu vou trazer é isso, né? Só rende aqui com o que Thiago e Igor estão trazendo. O que eu vou falar, acho que tá no que o Igor falou e tá no que o Thiago falou também. Um pouco até do sentido do que o bispo coloca, né? Pra gente, que é isso, né? A gente tá aqui confluindo, né? Como ele diz. Então, eu entendo que é o sentido do que a gente está fazendo tá no próprio. Não tá exatamente nas palavras que o bispo coloca, também tá nas palavras, as palavras são importantes, mas é interessante perceber o movimento, né? Então, eu acho que o que eu vou trazer é só. É semelhante e amplia e o que o Thiago e o Igor estão trazendo também vai aumentar aqui. Então, próximo que o Igor falou, é uma coisa que me toca muito no que o bispo, no que eu ouço muito do bispo, né? Mais do que ler os escritos do bispo, eu acho que eu ouvi muito mais os vídeos, as mesas que ele participou. Eu tive o contato com ele, né? Trazendo um pouco de como que eu acesso o bispo. É a partir do mestrado, né? Atualmente sou mestranda no Proped, sob orientação do Tiago, professor Tiago. E é a partir da escrita da minha dissertação que eu começo a conhecer, de fato, né? A entrar em contato com o pensamento do bispo. Já tinha ouvido falar antes, mas não tinha parado para ler, para ouvir. E aí é muito interessante, vou trazer outras coisas antes também, que isso que a gente tem falado, né, das palavras, ele é filho de repentista, né? Então faz todo sentido essa questão da criação das palavras e de como que você vai, na medida, eu tenho essa sensação, na medida que a gente vai ouvindo ele falando, às vezes tem histórias que se repetem, mas que você vai entendendo ainda mais o que você não tinha entendido antes. E aí você vai tendo uma dimensão de quem é, né? De que pensamento é esse, do que ele tá falando.
Então, é isso, compartilhar essa experiência de aprender. O bispo é muito diferente de ler um autor, né? É, na verdade, mais ouvir. E, e como que a gente vai aprendendo em diferentes tempos, ouvindo ele em diferentes momentos. E aí, o que eu ia trazer, assim, talvez como algo mais central, é isso que também tá no que o Igor falou, né? Que eu sinto assim que talvez o que eu aprendo com o bispo é sobre me envolver com a vida, né? Eu acho que ele traz essa questão do envolvimento em contraposição ao desenvolvimento, né? Ele fala que o desenvolvimento é tirar, né? É tirar. Então, mas e aí é para tudo, né? Porque pensando aqui a questão do aprender, né, que está mais próxima aí do que eu venho pesquisando no mestrado, que a gente tem pensado, eu e Tiago, né, e os autores que a gente tem dialogado, é uma escola território. Então a gente tem pensado uma outra forma de aprendizado, de aprender e ensinar, na verdade, né? E veja, o bispo ele diz que aprender, a gente aprende mesmo quando a gente aprende mesmo quando o saber não é mercadoria. Ele diz isso em algum momento. Então ele trabalha muito dentro dessa ideia de que não se compra conhecimento, né? Se vive, se compartilha, justamente, a questão do compartilhamento que o Igor já trouxe. E aí, isso me faz pensar, né? Me leva ali para minha pesquisa de que o saber não necessariamente está na escola, né? Na escola da escritura, a escola formal, né? Porque ali se comercializa o saber, se comercializa o que a gente teoricamente está aprendendo. E é muito interessante também um outro momento que ele fala assim sobre a trajetória dele, em que ele vai para a escola, né? Dos primeiros, né? Da geração dele lá do Quilombo aí para a escola, e como que ele teve todo um apoio da comunidade para fazer isso. Em um momento, depois de formado, né, a mãe dele chega para ele e fala: meu filho, nós não lhe botamos na escola para servir só para você. Então, como que tem, assim, não só uma coisa de dizer que o saber não está na escola, mas entender que o que se aprende na escola é político, é para se movimentar politicamente na sociedade, assim, para ir começar. É que ele vai pro sindicato quando a mãe dele fala isso, né? Mas ele não esquece, né, que o que ele aprende no Quilombo, com a comunidade dele, é que de fato é saber, né? O saber orgânico que ele fala, é o saber do ser, e que se aprende fazendo. Renata comentou, lembrei da música Vou Aprender a Ler para Ensinar Meus Camaradas. Sim, exatamente, né? É exatamente isso. E. Não, e aí fico pensando nisso, né? Como que também essa relação com o que se sabe, como que a gente às vezes está distante disso, porque a gente acha que a gente na verdade, socializado dentro dessa lógica da escolarização, em que se aprende para reproduzir, né? E não para, de fato, movimentar pensamento, para refletir e isso ter alguma implicação na vida. E aí ele fala, e aí é muito diferente de uma lógica que ele traz, que é se ensinar, se aprender para que aquilo se mantenha vivo. Tem um momento também que talvez possa exemplificar isso que eu estou tentando falar, na nossa dificuldade de falar, como ele mesmo diz, né, que a gente, né, não sabe falar. Ele conta que quando ele nasceu, tinha 18 engenhos de rapadura lá no vale onde eles moravam. E aí ele conta que 15 aproximadamente pertenciam ao povo afro. E ele fala, mas não era porque nós comprávamos os engenhos. Os engenhos não eram deles porque eles compravam, mas porque nós sabíamos fazer. Então nós dominávamos todas as cadeias produtivas necessárias para as nossas vidas. Então é uma lógica do saber que está dentro do saber fazer, né? E que se faz para estar na vida, para viver, né? Enfim, então eu acho que isso me traz assim um alerta de como seguir, né?
sabendo que não é tudo isso de escrever, de falar academicamente, né? Isso não é tudo. E entender quais são os momentos em que eu tô na vida, né? Que eu tô produzindo vida, que eu tô aprendendo com a vida e essa relação com a natureza que o Igor também trouxe, né? Como que a gente não esquecer que a gente é com a natureza, né? É algo que eu tenho pensado também agora no momento que eu tô da escrita da dissertação e, e não deixar que isso fique distante, enfim, é algo que eu tenho ficado comigo também, ainda tô processando. Mas é isso, eu acho que a minha contribuição é um pouco essa. Tô nesse processo de aprender a falar, né? Porque o bispo fala que a gente escreve para depois falar. Então, passo aí a fala, a palavra para o Fábio, para saber um pouco mais como que chega o bispo aí para você, Fábio. Compartilha aí com a gente. Fecha aí. Pode ficar aí, então. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou Fábio, faço parte do grupo Mungu. Minha formação é em filosofia. Uma trajetória aí um pouco diferente em relação uma trajetória mais uma trajetória mais tradicional, mas não é essa a questão. Eu vou fazer seguinte, eu vou ler só um trechinho aqui, porque eu achei bonito. O que acontece? Eu tive acesso ao Nego através daquele PDF que circulava, né? Pela internet, o primeiro PDF que rolava, e depois saiu a nova edição do Colonização e Quilombo. E, por último, no livro da A Terra Dá, a Terra Quer, né? Essa foi a forma de acesso à leitura, mas tem dois momentos que eu acho que foi muito importante para mim, assim, em relação ao Nego, né? Ele foi muitas vezes na Maré, inclusive por ocasião de receber um prêmio de mestre da periferia, mas eu não pude estar lá nessa época. Mas eu tive participei da FLUP e pude ouvi-lo. E aí eu acho que foi um momento importante, né? É claro, e além das leituras e do próprio encontro aqui, os encontros do grupo, que os nossos encontros são, como o professor Tiago falou, e os colegas, o Nego Bispo está ali presente permanentemente, né? Ele está dentro de não é só um escopo teórico, né? Mas uma maneira de lidar com o conhecimento e com o saber, mas que é a palavra que ele utiliza com mais, né, ênfase. Aí eu vou ler só um trechinho aqui, um pedacinho aqui, para a gente, só para ter uma noção, como o Nego Bispo tem uma poética também dentro da produção dele, né, que eu acho bonito isso, eu acho isso belo. Eu ontem fui à Maré e encontrei um amigo que havia tempos que não encontrava, e comentei com ele sobre o Nego, e ele, falei, o livro, tem como emprestar o livro e tal? Aí ele, calma aí, vou ligar para a pessoa aqui, passar lá e pega. Aí, depois eu socializo com vocês. É um livro chamado Mestres da Periferia, que nesse ano ele recebeu esse prêmio, considerado Mestre da Periferia, junto com a Ayrton Krenak, Conceição Evaristo e a Marielle Franco, em memória, né, póstumo. Então, eu achei... Aí eu fui dar uma olhada e achei bonito isso aqui, eu vou ler para vocês um pedacinho. Eu quero cumprimentar todos os presentes e pedir licença às crias da favela para tentar confluir com vocês. E quero pedir licença a quem compõe a nossa trajetória para me apresentar nesse espaço. Quem compõe a nossa trajetória, ou seja, a coletividade. Bom, como nós vamos tratar de confluência, eu não posso fazer uma palestra. Alguém pode me dizer qual imagem aparece quando pronunciamos a palavra confluência? Alguém quer compartilhar comigo essa visão? E aí as pessoas foram falando. Aí um falou rio, mar. Alguém quer dizer alguma outra imagem? Aí um falou Central do Brasil. Então, assim, o professor Tiago falou inicialmente sobre essa ideia de imagem que é presente no pensamento
do bispo. Os outros colegas falaram sobre alguns outros conceitos importantes, e aí eu queria começar a compartilhar com vocês aqui a partir dessa ideia aqui, porque acho que foi uma boa escolha essa que nós fizemos hoje, de começar com uma fala do professor e a galera ir tecendo suas questões. Por quê? Porque ele fala que a diferença do confluir né, como é uma confluência, não tem como palestrar. Então, acho que isso quer queira ou não, é um modo de romper um pouco com a lógica tradicional acadêmica. Então, acho que, nesse aspecto, a gente está sempre buscando uma reconstrução nesse sentido, né? Eu tinha até anotado para falar sobre essa questão das guerras de denominações, mas o Igor já falou, acho que é importante, a gente pode destacar outras coisas, mas eu acho que, assim, de um modo geral, né, depois eu mando para vocês a foto do livro, o Nego, a importância do trabalho dele, né, de ganhar um pouco mais de capilaridade em termos de projeção também, que a gente consegue alcançar um referencial que esteja para além desse mote acadêmico mais sobre o qual nós fomos forjados. Isso aí não tem muito como fugir. Aí uma imagem que eu gostaria de usar para a gente pensar isso, e depois convidar vocês também a pensarem sobre isso, a ideia de sinuca de bico. Para mim, a academia ela é uma espécie de sinuca de bico. E como que é a sinuca de bico? Sinuca de bico no jogo de sinuca, é aquele momento mais difícil, que exige um pouco mais, não necessariamente de habilidade, mas exige pensar, né, do jogador pensar uma saída, uma alternativa. Então, assim, é natural que a gente vá enfrentar dificuldades, seja por questões institucionais, seja por questões mesmo de né, ter pessoas que juntos compartilhem de uma certa perspectiva. Então, assim, o Nego pode nos auxiliar, e ele é uma referência importante, porque ele referenda um saber que é pautado pela sua raiz, que é a terra, a oralidade, os viventes e os não viventes, né, como ele diz. Então, essa questão da trajetória, eu entendo que o Nego ele tem contribuído muito para o nosso processo, né? A gente teve nesse curso outros autores importantes, né? A Sueli, Conceição, entre outros, que juntos também confluem, né? Como ele próprio diz, né? Essa confluência, né? Ela, e no caso específico, por exemplo, quando ele fala sobre favela, quilombo e aldeia, ele fala que é uma confluência resultante, né, de alguma forma, desse processo de que não conseguiu colonizar. Por exemplo, tentei pensar uma palavra aqui, conexão. Depois eu falei, nossa, conexão não funciona muito bem se a gente for levar o Nego Bispo nos termos mais, né, levá-lo a cabo. Por quê? Porque só se conecta quem está desconectado. E no caso dos povos indígenas e da diáspora, aqueles que permaneceram estabelecendo suas relações, eles confluem. Então, a conexão ela é importante, mas ele não dá conta para a gente refletir do ponto de vista a partir da base dos princípios que o Nego nos traz, não dá conta. Então, assim, essa coisa da imagem, das palavras, elas não são meros meios de enfrentar a questão. Elas são meios de resolver determinadas questões, né? Que ele fala até que... Deixa eu ver aqui, deixei separado. O saber, ele né, de alguma forma, ele tem que ser resolutivo e orgânico, porque envolve um ser. Então, ele tem que ser resolutivo, né? E envolve o ser. Então, acho que o Nego Bispo, né, traz muitas contribuições importantes nesse sentido. E aí, um importante momento que eu tive, né, como eu falei, não pude estar na Maré na época,
foi na FLUP, quando ele participou de uma mesa mediada pela Flávia de Oliveira, ele e a Conceição Evaristo. E assim, ali consegui, né, sentir, ouvir, viver de alguma maneira essa coisa que é tanto falada, né, e está na produção, nos escritos deles, que a gente sabe que no final das contas é de base na oralidade, né? Então, por isso essa coisa da importância desse conceito de circularidade, de oralidade, porque é a base do pensamento do Nego Bispo. E nesse dia a gente ficou um pouco, eu particularmente depois fiquei bem entusiasmado, porque teria uma oportunidade de encontrá-lo, mas acabou que era um período ainda de meio que pós-pandemia, não lembro exatamente, e aí ele avaliava, né? Quando ele estava na rua assim, ele tinha que avaliar as situações para ver se podia se encontrar com a galera e tal. Eu tinha uma amiga muito próxima nesse dia que falou: pô, o nego vai lá para Santa Teresa, para tal lugar, a gente está combinando de se encontrar. E aí, pô, fiquei até com uma expectativa nesse dia, que eu acho que é o contato com os mais velhos. Eles trazem essa dinamicidade que é diferente daquela que a gente está acostumado a viver em ambientes institucionalizados, né? Um mais velho que tem uma base, né? Está ligado a essa raiz que é a própria, né, terra, as movimentações a partir da sua interação ou da biointeração, como já foi colocado. Eu acho que isso é fundamental, né? Mas eu acho que o importante também é a gente entender que por exemplo, a gente que é de filosofia, a gente tem hábito ou acessa a ideia de território a partir de dois autores que são importantes, que é o Félix Guattari e o Gilles Deleuze. E também, né, aí, por meios próprios, porque o curso de filosofia, como o Igor falou, ele está dentro de um escopo teórico que não rompe com relação a questões coloniais. Pelo contrário, ele é revestido de nuances que mantém essa relação de poder a partir daquele conhecimento ali específico com base numa origem que é colonial. Então, a gente estuda desterritorialização com o Félix Guattari e o Deleuze e com o próprio Milton Santos, quando a gente, né, tem acesso a essas coisas. Nem todos acessam esse tipo de conhecimento. E com o Nego Bispo, quando ele fala em desterritorialização, cara, é tipo... Aí eu falo assim, esse cara não é um mestre qualquer, ele é um tradutor. Para mim, ele é um tradutor porque ele pega os conceitos que estão aí e destrói de uma maneira assim categórica a partir dos seus princípios. Não é nem necessariamente teórico, como o Igor falou e outros colegas, estão todo relacionado à sua relação com a terra, enfim, com a sua vivência, né? Então, eu acredito que o Nego Bispo ele tem contribuído e vai contribuir cada vez mais, e eu ouso dizer que, assim, esses registros que existem na internet, eles são importantíssimos. Por quê? Porque é um autor que o pensamento é vivo. E a importância de ter essa imagem dele, imagine se a gente conhecesse o Bispo só através dos livros. Seria muito diferente. Acessa a imagem, essa leitura mais arraigada de oralidade, que não é uma escrita forjada a partir de um mecanismo de construção que vem de uma origem acadêmica, mais propriamente, a gente ia ter muita perda em relação a isso, até porque, infelizmente, faleceu muito jovem, 63 anos, eu acho que é bem novo, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Até tinha notado outras coisas, mas acho que nem controlei o tempo aqui. Eu acho que a gente está num processo que é rico e interessante para confluir no sentido de reconstruir aquilo que está posto, aquilo que está colocado, e aí teremos desafios, teremos sinuca de bico, teremos inúmeras coisas. Então, para mim, o Nego Bispo
a contribuição dele fundamental é ter esse referencial, essa pessoa que tem uma produção que nos coloque num outro paradigma e noutra perspectiva de compreensão e de estabelecimento de relação com o conhecimento, com o saber, com a academia, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês e aí a gente prossegue com a colega, que é a Karine. Ari. Bom dia, todo mundo. Bom estar aqui, né, de sábado de manhã, falando de Nego Bispo. E eu me lembrei, enquanto os colegas estavam falando, né, sobre seus encontros, né, com o Nego Bispo, eu me lembrei de uma canção, né, de uma musiquinha, que é uma música popular, né, que fala assim, não sei se vocês conhecem, mas seria legal da gente compartilhar, lembrar, porque tem tudo a ver com o pensamento de Nego Bispo. E tem coisa que a gente só faz, que não precisa fazer falando, né? E fala assim, ó, eu sou forte como o vento, sou pesado como as águas, eu sou forte como o vento, sou pesado como as águas, sou eu, rouxinol, no romper da madrugada. Sou eu, rouxinol, no romper da madrugada. E agora, se a gente quiser tentar juntos, vamos lá, é fácil, né, gente? Sou forte como o vento, sou pesado como as águas, sou eu, rouxinol, no romper da madrugada. Vamos tentar? Sou forte como o vento, sou pesada como as águas, sou forte como o vento, sou pesada como as águas. Sou eu, rouxinol, no romper da madrugada. Sou Sou eu, roxinol, rouxinol, no romper da no romper da madrugada. madrugada. Aí, ó, fica em tempos diferentes, mas dá certo, né? E aí, essa música, né, é de uma autoria popular. E aí eu fico pensando no conceito de transfluir, né, do Nego Bispo, né? Eu sou forte como o vento, né? Eu não sou forte como o Superman, eu sou forte como o vento. Sou pesado como as águas e sou o rouxinol que ando pela madrugada. E esse rouxinol aparece nas tradições, né, afro-indígenas como esse pássaro que ele pela madrugada ele faz a conexão entre os mundos, né? Ele é responsável entre fazer essa viagem, né? Seria o período da madrugada de fazer essa viagem entre o mundo físico, né, e o mundo espiritual. Então, como que a gente vai ampliando o Nego Bispo? Para mim, o encontro com o Nego Bispo é um reencontro, né? Porque eu vejo o Nego Bispo pisando, né, no seu trabalho. Eu acredito que o Nego Bispo ele é um mensageiro de outra época, né? Que veio aqui compartilhar com a gente assim algumas coisas e nos lembrar, né? Como ele fala muitas das vezes, vocês estão esquecendo de como voltar para casa, né? E ele vem fazer essa memória com a gente de voltar para o pé no chão, né? De voltar a acreditar na construção do ser, não apenas humano, né? Que essa colonização aí, essa colonialidade, né? Essa colonialidade cosmogônica, ela trouxe para a gente esse modo de vida muito reduzido, né? E aí eu entrei em contato, nunca conheci, infelizmente, pessoalmente, o Nego Bispo, né? Mas eu entrei em contato com ele a partir principalmente desse livrinho, A Terra Dá e a Terra Quer, e pelos escutar, né? Eu sou Karine, né? Nem me apresentei. Eu sou Karine, professora de... Hoje eu estou, né, como professora de Geografia, né? E também agora fazendo o mestrado, né, de Educação Filosófica com Infâncias. E agora estou também na orientação do professor Tiago. E a gente tem trocado coisas assim muito bonitas que estão relacionadas à nossa existência. E é nessa academia, é nessa educação que eu acredito,
né? Eu acredito nesse processo em que pessoas podem falar, cantar, podem se expressar de maneira profunda, não apenas de uma maneira ensaiada, né? Que a gente possa ser de fato, né? Que a gente possa existir com toda a nossa potência. E eu acredito muito que a gente pode fazer um processo educacional menos doloroso, de menos morte existencial, né? Porque a gente foi ensinado a caber, né, a ser moldado, né? O processo colonial reproduz uma escola que ensina a obedecer, né? E o quanto das nossas subjetividades são recortadas nesse processo. Então, quando eu encontro o Nego Bispo, é um reencontro. E eu fico muito feliz porque eu cresci num quintal, né? Num quintal com uma avó que contava histórias mágicas, que contava a história da terra. E a casa da minha avó era construída no meio do terreno, porque em volta ela criava porco, criava galinha, plantava milho. E quando eu vi o Nego Bispo falando sobre essa arquitetura, né, sobre essa cosmofobia que influencia diretamente na arquitetura das cidades, né, e como também sou professora de geografia, a gente vai sendo treinada a olhar esse espaço. Então eu reencontrei assim, e eu falei assim, caramba, o Nego Bispo está conversando aí com a minha infância também. E eu acho muito potente quando a gente encontra um autor, de alguma forma, que conversa e a gente se entende como gente também. Né? A gente está num processo de construção histórica, né, coletiva. E aí eu fiquei pensando nisso. Então eu tô lembrando lá, quando eu leio o Nego Bispo, da minha avó que plantava milho no quintal, aipim, criava porco, criava galinha, então ela estava mostrando de alguma forma o quê? Eu tenho autonomia em relação ao sistema, de fome eu não morro, né? Eu sei plantar o alimento, eu sei matar um porco para comer, eu tenho minhas galinhas aqui que eu crio, né? Então ela tá de alguma forma, e eu fui criada nesse espaço, e quando eu chego na escola, a escola ela me dá um choque muito profundo, né? Porque na escola não pode nada, né? Na escola tem muitas proibições, né? São castigos e imposições. E eu ficava perdida naquele espaço. E fiquei perdida durante muito tempo e levava castigo. E eu não entendia por que eu estava sendo castigada, enfim. Isso me deixou muitos traumas, né? Que hoje eu associo também ao processo do trauma colonial, que é uma coisa muito mais profunda e que perpassa todos nós. Então eu falei assim, Karen, me deu uma cortada. e aí, quando eu encontro o Nego Bispo falando, né, que a gente precisa de alguma forma entender o nosso corpo como corpo rio, como corpo árvore, como corpo bicho. E, e, e assim, é todo o sistema de vida, né? Que está ao nosso redor, né? Que a gente está inserido. E isso faz sentido, tá, né? Cortou? Dá uma Voltou? oscilação aí, vai e volta. Voltou agora? Voltou. E aí, então, só para fechar, né? Eu só separei um trechinho desse livro que eu achei muito potente, que ele fala sobre muitas coisas, né? Da arquitetura, como eu já falei com vocês, e principalmente quando ele fala da política. Ele fala assim, ó, lá na página 47. Ele fala assim: toda política é um instrumento colonialista porque a política diz respeito à gestão da vida alheia. Política não é autogestão. A política é produzida por um grupo que se entende iluminado e que, por isso, acha que pode ser protagonista da vida alheia. E aí eu falei assim, nossa, Nego Bispo, como que você vem trazer isso para gente, assim, dessa questão de que a vida é política. Então, quando ele fala dessa política, que toda política ela é colonial, porque é um sistema de gestão da vida do outro. E aí
nossa, quando ele fala isso, né, faz a gente pensar de maneira ampliada. Toda política, né, é colonialista. Então, o do quanto que a gente está sendo gerido por um sistema externo que foi construído por pessoas que não sabem, né, como a gente vive, como a gente pensa, nessa lógica da uniformização, da padronização, e o quanto que a gente se perde, né? E por isso que a gente está nesse lugar, né, nesse atraso, de alguma forma, civilizacional, e que, de alguma forma, agora a gente está tentando um caminho de voltar para casa, né? Eu acho que é juntos, né, que a gente volta para casa e, de alguma forma, quebrando aí, né, algumas... tendo nossas licenças poéticas, né, para movimentar o nosso corpo, cantando, dançando, pisando o pé no chão e fazendo, né, o que for possível para a gente renascer juntos aí. Obrigada. De nada, Karine. Uma questão que eu acho interessante, agora a gente pode deixar com cada uma de vocês falarem um pouco também, assim, que seria o bispo para vocês, como, né, chegaram para vocês a teoria, né, a vivência do bispo, como vocês utilizam, né, pensam junto com eles. E uma questão que me chamou a atenção, que é quando a Karine, né, começar a cantar, né, e aí dá sempre aquele problema, né, nesse formato aqui, que é a desordem das falas, né? Porque cada um tem um tempo da conexão. E aí ia entender justamente um pouco puxando, isso corrobora muito com a crítica que o bispo faz, né? Do sintético, né? O sintético não cabe no orgânico. Que aí, se fosse no vivo, né? Presencial, teria outra dinâmica do campo fazendo esse processo. Mas é só, me lembrei bastante. Quem gostaria de comentar alguma coisa, trazer alguma fala, tá aberto o microfone aqui, se quiser. Bom dia. Bom Eu quero dia. comentar. Assim, eu fui ouvindo vocês e pensando muito no conceito de circularidade que ele fala, né? Eu entendo que desde o início dos encontros, a própria maneira como a coisa foi tecida hoje e como ele traz, né? Que no samba tem a circularidade, na natureza tem a circularidade por não ter formas retas. Então, eu fiquei pensando muito nisso e já aproveito para agradecer os encontros. Diferente de vocês, eu sou da psicologia. Mas eu tô aprendendo pra caramba aqui desde o início e adorando os encontros. Então, muito obrigada. Eu queria trocar um pouquinho, compartilhar é, o modo como o Nego Bispo ele vem influenciando, né? Eu falo que eu comecei a pesquisa com ele, mas hoje eu percebo como ele vem influenciando o modo como eu olho para as crianças e os saberes que elas trazem para a escola, né? É, como a gente perde muito em não escutá-las e aprender com elas, justamente a criar novas palavras. E aí eu dou muita risada com as lembranças, as memórias que foram formadas nessa trajetória, e em momentos que, por exemplo, eu estava sentada com algumas professoras, conversando com ela, e as crianças brincando, e de repente as crianças, eu não lembro exatamente qual, inventou uma palavra muito legal, sabe? E a professora, no mesmo momento, ela falou: vem cá, não é assim que se fala. Você tem que falar assim, a palavra certa é assim. E a criança olhou para ela e falou assim: quem inventou que é assim? Né? É essa devolutiva. Quem que fez essa palavra se tornar certa e a que eu estou falando está errada? Né? E aí eu vou nesse sentido na pesquisa sobre sonhos com crianças, buscando encontrar esses olhares das crianças, né? Porque se a gente for pelo olhar dos adultos, o sonho já acabou, né? Dentro do mundo ocidental, né? Não existe espaço para sonhar, porque não é produtivo sonhar, né?
E aí eu estou buscando, dentro dessas outras cosmovisões, e principalmente com a visão das crianças, com a percepção das crianças, porque a criança não é só visão, ela é percepção de mundo, né? Ela ainda tem essa potência de perceber o mundo à sua volta e dar volta com ele, né? E aí eles têm me falado muitas coisas que eu volto para Nego Bispo e vou tentar entender as crianças, né? Porque a gente já está muito tolhido ali, né? Eu falo que eu preciso aprender a confluir com as crianças, né? E aí eu estava há uma semana numa luta aqui com essa palavra confluência. Que raio que é essa da confluência? Que faz a confluência? E aí veio uma tarde minha neta ficar aqui comigo, ela estava desenhando do meu lado, e ela tem 5 anos, né, gente? E ela olhando, eu escrevendo, lendo, escrevendo, e ela desenhando. Ela falou assim: Vovó, o que você está fazendo? Eu falei: A vovó está estudando. O que você está estudando? Eu estou estudando o Nego Bispo. Quem é Nego Bispo? Aí fui explicar quem é Nego Bispo. Ah, e o que ele fala? Aí eu falei, ele está falando uma palavra que a vovó não está entendendo como é. Ele está falando uma palavra que é confluência. Ela falou, hã? Por que para entender você não desenha? Eu falei, a vovó está desenhando com as letras. A vovó desenha com as letras. Desenha com desenho, vó. Eu falei, tá, vamos desenhar com desenho. Então tá. O que é confluência? Aí eu dando risada, ela estava me dando aula, sabe? Aí eu olhei para ela e falei, confluência, ele vai falar que quando um rio tá fluindo, tá andando, e aí entra outro rio que quer andar junto com ele, os dois vão confluir juntos. Aí ela lá desenhando, sabe, gente? Até o desenho dela tá lá na tese que foi para qualificação. Aí ela desenhando. Quando eles andam juntos, vó, como que a gente sabe quem é um rio e quem é o outro rio? As águas não misturam? As águas misturam, Sara. É. Então ele se torna um outro rio. E eu rindo com ela, gente, porque estava muito simples na cabeça dela, e na minha estava complicando muito. Então eu acho que Nego Bispo ele está nos provocando a descomplicar a vida. Né? Vocês complicam muito, vocês estão querendo encontrar coisas onde não tem, e a vida é simples, a vida é para ser vivida, a vida, né? É isso, olha que o olhar de criança simplifica. Então, o que Nego Bispo tem me provocado muito, muito a pensar é essa vida com olhar de criança, com um olhar mais simples, com um olhar mais acolhedor para a vida, né? Uma vida que seja mais orgânica, né? Uma vida que seja mais fácil da gente viver. É isso. Agradeço muito pelos encontros, foi uma lindeza. Maravilha, Ana Ramona. Bom, é isso mesmo. Você falando, me viu umas questões aí que você já no final aí, que do simples, né? Que a gente quer complicar as coisas. E aí, não vou falar muito que tá gravado, tá gravando, mas é isso mesmo, assim. Pessoas querem complicar bastante. Sim, Renata, eu não vi ainda esse livro infantil, mas deve ser também bem legal ele. Alguém mais? É, Posso falar, pode professor? falar. Primeiro, né, agradecer também, porque foram sábados, assim, muito inspiradores, maravilhosos. Alguns eu fiquei muito emocionada e não conseguia falar também. Agora eu também tô, assim, o coração tá quentinho, vem tanta coisa, né? Essa questão de viver mais do que entender a partir das letras da teoria. Meu primeiro contato com o Nego Bispo foi através de uma amiga querida que estaria aqui hoje, mas teve um imprevisto, que é a Edna Olímpia, lá do grupo do NEF, né? Ela defendeu a tese dela, até virou um livro depois, quem quiser acessar tem gratuito para baixar, né? E a tese dela é Por um Devir Quilombo na Escola Pública, Resistir com Infâncias na Filosofia. Então, foi ouvindo muito as minhas conversas com Edna que
eu ouvi falar a primeira vez do Nego Bispo e depois no Quilombo, porque eu tô aqui pertinho do Quilombo do Campinho da Independência, em Paraty, e é a minha casa lá também, então, e eu canto com um grupo de rap quilombola, que é o Realidade Negra, e sempre sempre não, já tem uns anos já, na abertura de toda apresentação, começa com um vídeo do Nego Bispo. Então, assim, a gente já começa chorando no palco, arrepiada, e depois começa o show do Realidade Negra. Então, acho que meu contato com o Nego Bispo foi assim, através de vídeo, através do Quilombo, através da Edna, e ainda não cheguei numa leitura de um livro, né? Mas tudo que vocês falaram aqui vem muito forte, assim. E aí eu pensei muito se eu trazia ou não esse relato, porque eu tô escrevendo sobre isso, né, gente? Então, mas quando eu saí do mestrado, eu decidi voltar para o meu território, que é Paraty, né? Eu sou de família caiçara, e eu queria eu vou usar a palavra que o Fábio trouxe aqui, me conectar com a minha ancestralidade, porque de fato eu me sentia desconectada, né? Então eu precisava viver isso, eu queria também estar no chão da escola, né? Como eu sou da pedagogia, então antes de seguir na pesquisa acadêmica, eu queria viver mesmo o chão da escola. E aí eu comecei a levar as experiências de filosofia para minha turma, né? Que é algo que a gente viveu muito lá no grupo do NEF, na escola em Caxias. E aí eu comecei a falar, não, mas agora eu quero ir por um outro caminho. Eu não quero reproduzir as experiências que a gente viveu com as crianças em Caxias. Eu quero pensar a filosofia africana nas experiências com as crianças. E aí, gente, tô eu com uma pilha de livros, colocando o livro no carrinho, comprando, comprando. Aí um dia eu vou pro terreiro. Aí tô no terreiro, lá de boa. Aí vem, né, a dona Sete conversar comigo. Quero falar com essa menina aí. Aí eu, ai, ai, o que que vem? E me contou uma história. Essa história eu vou preservar ela um pouco aqui, porque ela tá entrando na minha escrita também, mas ela me contou uma história de uma moça que queria muito entender lá sobre um conceito, e aí ela ficava lendo, escrevendo, mas ela não tinha entendido nada. Ela não tinha entendido que ela não precisava ficar escrevendo e lendo, ela tinha que viver. E quando ela entendeu que tinha que viver, ela abandonou um pouco aquilo ali e ela foi viver. Ai, eu já entendi o recado. E volta eu para a sala de aula, porque eu estava com muito medo mas eu não sei sobre filosofia africana. Como que eu vou trazer experiência de filosofia africana se eu ainda não entendi teoricamente? E ali eu entendi que eu tinha que viver e depois ir para os meus livros. Mas primeiro eu tinha que. Era a pele. E aí tudo mudou, gente. E aí eu comecei a levar mesmo o que estava, né, no coração, na pele, com as minhas crianças. E o negócio foi acontecendo. E aí depois você, né, pega um livro e fala, nossa, é isso. Aí eu pegava muito assim, a Bell Hooks é essa pessoa que consegue transmitir assim na escrita a minha pele, a minha alma, traduzir. E aí eu, nossa, é isso aqui que a gente está fazendo, é isso aqui que a gente está vivendo. Então, acho que o nego, ele entra nesse lugar da pele para mim, porque sempre que eu ouvi falar de Nego Bispo, eu vou lembrar da abertura do Realidade Negra. Quando eu vou até compartilhar o vídeo aqui com vocês, o link, qual que é o que faz a abertura, né? E aí eu vai estar sempre conectado ao quilombo para mim, o Nego Bispo. É isso, agradeço muito. Maravilha, Carol. É, tem que trazer o relato mesmo, tem que foi bom trazido mesmo. Não, com certeza, assim, muita coisa, né, trazer. É, alguém mais?
eu posso trazer, desculpa, gente, Pode. tá com vocês, mas conforme vocês foram falando, eu fui lembrando aqui, tem um livrinho pequeno que chama Composto Escola, Sim. e que o livrinho é composto por vários educadores populares, né, nas sabências, nos territórios. E tem um causo que, que acontece em África, que chama Escola da Chuva, que as crianças vão, elas têm que construir a escola para começar as aulas. Então, a aula começa construindo a escola, né? Que é essa escola que a gente constrói junto e depois a gente passa um tempo ali aprendendo em comunidade, né? E depois chegou a época das chuvas e a escola vai se desmanchar com a chuva, né? E vai levar embora tudo aquilo que foi feito. E fica só o essencial, né? Eu acho que de tempos em tempos trazendo de pensamento, de reflexão, e depois ele é muito, porque ele começa falando que ele não sabe nada, né? Ele sempre começa nesse lugar. Então, ele dá espaço para a chuva levar e ficar só o que interessa, né? E depois ele volta, sei lá, me veio a lembrança e eu quis compartilhar com vocês. Mas na universidade não é fácil isso não, né, gente? Porque a gente é para ser templo, não é para ser escola da chuva. Esse é o grande ponto de chave de construção, de tentar recriar, né? Mesmo a experiência mesmo na universidade. Esse que é o ponto central do grupo, até o próprio grupo aqui, a gente tenta fazer isso, né? Eu acho que é um pouco isso, de tentar recriar mesmo, assim, né? Nesse ponto. É, alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer? Um elemento também, eu acho que só para também comentar, que eu acho que é marcando o caráter das palavras que o bispo trazia, que me pegaram também, que é exatamente isso tudo que a Ana trouxe, que é a ideia de confluência, né? Confluência, transfluência e tal. E algo que também, assim, apesar do sentido ser simples, né? Que é quando ele acho que complica mais do que fazer, mas tentar ao máximo ver a potencialidade dessa questão, né? Dessa palavra, aí escapa muito, né? Eu também demorei muito a pegar o sentido, né? De capturar ela, assim, mas até ele próprio falou, né? Que ele numa das falas assim dele, ele vai dizer que ele esperava muito, pensou que a palavra biointeração, né, quando ele criou, até entrasse mais no público. Só que ele disse, não, a confluência foi muito maior, assim, né? Ele achou, ele próprio ficou surpreso, num tom de surpresa, né? Nossa, eu pensei, e as pessoas capturaram mais a ideia de confluência do que biointeração, né? E realmente, assim, vários trabalhos, né? Projeto de pesquisa que eu tento construir, a palavra confluência aparece muito porque é exatamente isso, né? É uma diferença, é um acolhimento, podemos dizer, talvez nesse sentido, um acolher a diferença, mas preservando ela. É esse que é para mim, que é o, digamos assim, para mim, que é o mais forte. Porque ocidentalmente a gente vai ter, isso até trabalho em aula isso, assim, que a gente pega, vê o diferente e tenta se relacionar com o diferente buscando algo que seja igual a nós, né? Então a gente vai fazer, aí quando eu falo, a gente vai fazer amizade com alguém, a gente olha o que nós temos em comum, né? Nós gostamos das mesmas músicas, gostamos de sei o quê. A gente nunca vai para aquilo que é oposto a nós. Assim, não, aquela pessoa totalmente oposta a mim, eu vou ser amigo dela, né? É o contrário, né? A gente procura sempre algo que seja similar, né? Algo mesmo, né? Que vai ser ideia. E aí, estar na confluência, exatamente isso. É esse contato, se aliar com esse outro, se juntar com o outro, mas sabendo que o outro é totalmente diferente. E ainda bem,
né? E aí por isso só, né, sendo que o rio fica mais forte, né? Porque eu na minha linha vou guiando, né, no meu fluxo, eu adentro outros fluxos, mas esses fluxos não quero reduzir o outro fluxo ao meu e nem quero adentrar no outro, né? E que é difícil, obviamente, que a gente fala assim, falar é mais fácil do que praticar, né? É difícil, mas isso que eu tento pegar muito dessa ponta, dessa palavra da confluência, né? Que eu acho que também trazer, pensar trabalhos, e aí que é um pouco até o trabalho do Mulungu e trabalhos pessoais meus, de pegar autores e autores racializados, né, na sua grande maioria, pela experiência que nós temos no Brasil, quando a gente pensa em racialização, são pessoas negras e indígenas, né, na sua grande maioria, mas tem outros tipos de racialização, obviamente, a gente é consciente disso, mas que são mais próximos, né, da nossa experiência de vida, são pessoas negras e pessoas indígenas. E tomar essa potencialidade, né, desse princípio que tinha justamente tradicionalmente como algo inferior, né? Então construir um TCC, né, construir uma dissertação, construir uma tese em que os protagonistas são pessoas racializadas no algo aceito, né? Isso é a verdade, assim, né? No algo é aceito. Você tem que referendar com alguém que tem maior legitimidade, né? Seja por N motivos, né? A gente quer fazer esse campo. E é exatamente o princípio que a gente tenta ao máximo é isso, mostrar que por que ter pessoas negras, pessoas indígenas como principais referências não diminui nosso trabalho. Esse que é o ponto, né? Esse que é o detalhe. E é difícil, obviamente é difícil, cada um tem todos os relatos de dificuldade, eu próprio tenho relatos, o pessoal do grupo sabe os problemas que eu já enfrentei, enfrento até hoje, no qual eu vou expor, né, essa questão publicamente, seja em produção de artigos, por exemplo, né, publicar em artigos. Eu falo que hoje eu sou um Frankenstein, que eu não sou nem da filosofia nem da educação, não sei, não sei onde é que eu vou, né? Na filosofia não me aceita, nem na educação não me aceita, não sei onde eu estou, nesse campo. E tudo bem, né? E aí se vai nesse processo, isso que o bispo vai se colocando de forças de colocar, né, dessas palavras, confluência foi algo, por isso que marcou muito, assim, né, e tento fazer. Aqui também, alguém mais, assim, queira comentar, trazer a palavra? Não, só ressaltar nesse sentido que o senhor trouxe, né, a palavra confluência, né, como essa potencialidade, né, como também desse diálogo, né, que nós costumamos fazer no grupo, nas nossas pesquisas e nas nossas produções, enfim. Por exemplo, né, quando nós trabalhamos a poética da relação do Glizan com a noção de transfluência e confluência do bispo, né? Porque o Glizan também traz muito nesse sentido, né? Sobre uma relação que se baseia no direito à diferença, né? O Glizan vai dizer que as opacidades, né? Isso que há de mais singular devem se relacionar, podem se relacionar, mantendo aquilo que há de mais íntimo em cada um. E dialoga também muito com o bispo quando ele fala: olha, cada quilombo é um quilombo, sabe? Cada comunidade é uma comunidade, tem ali a sua cosmologia, a sua forma de se relacionar, de se envolver, né, com o ambiente, por exemplo. O bispo ressalta muito isso, né, que os quilombos do interior ali do Piauí funcionam de uma forma diferente do que os quilombos que existem nas cidades. Então, assim, e mesmo assim, aonde há esse encontro, há essa relação, essa possibilidade de confluir justamente nesse movimento, né, contracolonial, que trazendo para a simplicidade das palavras do bispo, né, que ele vai dizer, né, a gente costuma complicar muito, né, o contracolonial é justamente eles tentarem nos colonizar e a gente se defender com as nossas armas, com aquilo que nós temos. Então, assim, mantendo vivo cada quilombo, cada comunidade, enfim, os seus saberes, as suas formas de ser, as suas formas de existir, e é como o bispo costuma dizer, pelos modos
que diferenciam entre si, mas que há algumas questões ali em comum, nos encontramos, nós confluímos, transfluímos, enfim, e geramos essa defesa, né, contra esses dispositivos, enfim, de subjugação, de dominação das estruturas colonialistas, né, que seguem operando. Bem rapidinho, o Nego trabalha muito com a ideia, ele tem um exemplo do adestramento, né, como um mecanismo de controle. E eu acho que ele tece uma imagem bem interessante que ajuda sobre essas coisas que vocês estão comentando. Que ele fala a interculturalidade é para o ser humano e a confluência é para todos os viventes e não viventes. Então, assim, ele consegue trazer para a gente não vou nem dizer metáfora, mas essa imagem que, de alguma maneira, mostra um deslocamento cognitivo que é necessário para esse processo de descolonização e, consequentemente, contra a colonização, tão importante nesse processo de a gente vivenciar isso a partir das interações e das alterações e das reconstruções das terminologias. Então, achei bem interessante que eu vi, não sei se foi nesse livro de ontem para hoje, que eu dei uma olhada no review um pouco Terra Dá, Terra Quer e acessei esse livro que eu comentei com vocês, Mestre das Periferias. Ele dá esse exemplo de interculturalidade e confluência, a diferença. Basicamente, que a interculturalidade trata do humano, da cultura do humano, e a confluência não, ela envolve todos os aspectos dessa dinâmica e dessa dimensão da relação dos viventes e não viventes. Achei isso bem interessante. E desse ponto aí que o Fábio falou, né, na Terra Dá, Terra Quer, o bispo ele diz, né, nós não temos culturas, nós temos modos de fazer, modos de ser, modos de, enfim, que se diferenciam, né? Nós não temos a cultura, porque a cultura, segundo o bispo, ela busca uma uniformização, né? Uma universalidade, né? Mas assim, no sentido de unicidade, né? Das formas de ser e de existir, né? O bispo vai dizer nós temos modos, e aí nesse sentido dos modos mais uma correlação, né? Como as coisas confluem de fato, né? Eu lembrei do texto que nós debatemos aqui na nossa segunda aula, né, que a Carol conduziu, né, sobre a Sandra Benite, né, que a Sandra Benite também traz a questão dos tecos, né, desses diferentes modos, né, que existem no povo guarani. Então, assim, mais um exemplo aí dessas confluências que vão acontecendo e a gente às vezes nem percebe, mas elas estão permeando, né, todos os nossos debates, os nossos encontros. Não, tem que desligar aqui. Então, o Igor falou, me lembrei logo da Sandra Benítez, do Teco, né? Eu também. Você falou, eu pensei rapidamente. Eu acho que trazer, acho que um pouco, acho que agora quem quiser também falar, não só do grupo, mas como é que foi o curso também, acho que vem dos finalmente, assim, quiser trazer alguma coisa, então depois eu vou terminar também com para começar, né? Um convite para começar outra coisa aí que estava a vir segundo semestre, aí, vou deixar em aberto. Quem quer comentar alguma coisa sobre o curso também, pode, né? O que foi a impressão, tal. Não, eu não queria deixar de trazer uma poesia do bispo, porque ele fala justamente que está faltando poesia em nossas vidas e como Karine trouxe uma música, né? Mas poder talvez terminar e não terminar, recomeçar, né? Com as palavras dele, eu acho que seria muito legal. Então, peço aí licença para poder falar um pouco as palavras do bispo, que ele fala assim, e eu acho que dialoga bastante com o curso, né? Quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassados,
quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados, né? Isso, quando eu ouvi, eu me arrepiei e me arrepio até hoje, porque a gente fica muito nessa perspectiva do erro, né? De que a gente está errando, de que a gente paralisa por achar que não está fazendo da maneira correta. E é justamente o que a gente vem falando aqui, né? Essa contraposição entre o aprender escolarizado e o aprender a ser, né? O orgânico e o sintético e orgânico. Então, deixar ficar com essas palavras e imaginar que eu acho que o movimento que a gente veio fazendo ao longo do curso, das aulas, foi esse, né? Foi esse de entender que a gente fala e pretende escrever a partir de outras epistemes e que vão tentar dizer que a gente está errando e não é, né? Na verdade, é contra a colonização, nos termos do bispo. É isso.